Shalom, queridos, shalom, Shabbat shalom. Que você tenha um dia de renovo, de fortalecimento no Senhor, de reposicionamento. Um dia abençoado, próspero, um dia de família. Né? A gente está aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre o orgulho. Né? Como eu disse, a gente vai, nessa estação inteira do inverno, falar sobre isso. E aqui, irmãos, eu já quero retirar uma palavra. No primeiro vídeo eu disse que eu ia colocar o vídeo toda quinta-feira, né? Eu retiro essa palavra. Eu vou colocar semanalmente, tá? Então, pode ser que tenha semana que vem antes, pode ter semana que venha como hoje, né, no sábado. Mas a gente vai caminhar dentro disso, amém? Porque eu creio que o Senhor quer fazer algo em nós. Irmãos, todos nós nascemos com um propósito, né, de Deus. Todos nós fomos chamados para algo. Todos nós somos uma partícula, uma célula, um órgão, seja lá o que for, funcional dentro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos corpo, amém? Nós somos o corpo do Cordeiro. Olha que honra, irmãos. Que coisa tremenda, né? E eu quero que você analise aí o corpo, né? O corpo, ele é totalmente funcional. Tudo aquilo que entra no corpo e não funciona ou não serve é eliminado. Então vamos lá, a gente come. O organismo extrai tudo aquilo que é funcional para o corpo. Aquilo que não é funcional é eliminado pelas fezes. Tudo aquilo que a gente bebe, a mesma coisa. Aquilo que é importante para o corpo extrai. Aquilo que não serve é eliminado pela urina. As células. Uma célula não funcional, ela se torna um câncer. Um vírus, o corpo combate. Então, tudo aquilo que não interage, que não funciona dentro do que é o corpo vai expulsar de alguma forma. Então, isso, quando o Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo, né, que a igreja é o corpo de Cristo, o Senhor está dizendo exatamente isso. Que nós precisamos funcionar dentro do corpo. Então, não existe ministério do banco, não existe ministério do vou ver, do vou analisar, do tô com medo, não existe, irmãos. Existem pessoas que funcionam dentro do corpo de Cristo. E para funcionar dentro do corpo, nós precisamos estar inseridos dentro da mentalidade do Cordeiro, porque senão, perdão, queridos, senão eu posso funcionar dentro da igreja. A gente está falando esses dias acerca do orgulho, mas funcionar dentro do ativismo, dentro da competição, dentro da vaidade, dentro do eu vou provar para você que eu posso, né? Dentro do que eu sou igual a todo mundo, né? E isso não é uma verdade, irmãos. Nós não somos iguais. Essa mentalidade, né? De que tudo deve ser igual, de que todas as partilhas devem ser iguais e coisas nesse sentido, é uma mentalidade do anticristo. Tudo aquilo que não é de Cristo é anticristo. Amém? Então, a Bíblia fala que cada um vai receber lá na eternidade de acordo com seus feitos, que cada um vai ter vai receber uma pedra com o seu nome, né, no individual. Então, a Bíblia fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas. Não é igual. Nós não somos iguais, amém? Mas dentro das nossas diferenças, nós somos funcionais. E isso é importante, é necessário que seja assim. A questão é, todas as vezes que nós estamos desalinhados nas nossas emoções, seja por dores, por traumas, por inseguranças, por enfermidades, independente do motivo, por pecados, nós podemos até funcionar dentro da igreja, dentro do corpo, mas às vezes o nosso funcionamento não é para o fluir ou para a saúde do corpo. O nosso funcionamento vem para adoecer o corpo, sabe? O nosso funcionamento vem de uma forma totalmente distorcida.
E isso está ligado à nossa alma. Hoje eu assim clamo ao Senhor tanto por mim como por você, para que o Senhor nos dê uma visão clara, sabe, acerca do orgulho. E não somente acerca do orgulho no âmbito geral, mas que o Senhor nos dê uma visão clara acerca do orgulho que tenta nos dominar, que tenta nos paralisar, que tenta nos prender, que tenta nos deturpar, que tenta nos tirar do propósito, né? E que o Senhor nos dê a habilidade para lutar contra essas estruturas internas, né? Para que a gente possa vencer. Quando a gente fala do reino de Deus, todo reino, eu gosto muito de falar do reino, né? Todo reino ele tem suas estruturas pessoais, né? Então, vamos lá, se a gente vê uma foto do Japão, a gente sabe que é o Japão, né? Porque ele tem sua estrutura, ele tem sua forma de atuação, ele tem a sua forma de edificação. Todo reino tem isso. Vamos colocar aqui no Brasil, né? Pegando só o Brasil. Quando a gente olha para o sul, a gente vê pessoas mais orgulhosas, porque o ambiente frio, ele gera isso. É um campo que tem uma facilidade maior de atuação para isso. Quando a gente vê o Nordeste, a gente vê pessoas mais despojadas, tem até brincadeiras, né, que se fazem com os nordestinos. Quando a gente vai para o Sudeste, que São Paulo é um ponto, né, acerca disso, a gente vai olhar muito para o individualismo. Então, cada lugar tem a sua estrutura, dentro de uma cidade mesmo. Vamos lá. Eu moro em Ariquemes. Aqui, irmãos, é diferente dos outros lugares. Os bairros são chamados de setor. Existe hoje alguns bairros com nome, né? Que nem a gente tem o São Luís, tem o Parque das Gemas. Mas quando fala Parque das Gemas é por pedras, tá? Gemas de pedras. Todas as ruas lá é diamante, rubi, uma prosperidade. Mas aqui é por setor. Então, por exemplo, eu moro no setor 5. Como que foi caracterizado isso? Setor 1 foi onde começou o centro comercial aqui da cidade, né? Então, por aí você já vê que o setor 5 é um setor bem antigo, né? Daí, se você pega um setor 12 lá, é um setor muito mais novo, né, do que o setor 5. Mas é por setor. Então, aqui dentro de Ariquemes, a gente já sabe que existem uns lugares que são mais complicadinhos. Por exemplo, o setor 2. O setor 2, todo mundo fala sobre isso aqui na cidade. Se você quer morar no setor 2, ok, mas você mora da quarta, quinta rua para baixo. Porque as primeiras ruas do setor 2 são lugares de pontos muito fortes de prostituição. Muito fortes. A primeira rua do 2 ali, só Jesus, né? Então, dentro da própria região onde nós moramos, existem as estruturas. Aqui no meu setor, irmãos, a gente está falando de orgulho, tá? Não me perdi, não. Aqui no meu setor, agora eu não lembro qual é a rua, mas teve um tempo, muitos anos atrás, mais de entre 20 e 30 anos atrás, que tinha uma rua conhecida como a Rua do Machado, porque houve 3 assassinatos à machadada nessa rua. Agora eu não sei qual rua que é não, mas não é a minha, em nome de Jesus. Eu acredito que é lá pela quinta, sexta rua. Então, eu moro na segunda. Então, assim, todo lugar tem as suas estruturas. Quando a gente pega essas estruturas, trazendo para o reino de Deus e o reino das trevas, nós vamos ver que uma das estruturas, um dos fundamentos do reino das trevas é o orgulho. São o orgulho na sua altivez e as suas formas de atuação. E dentro do reino de Deus, né, quando o Senhor fala assim, sigam o meu padrão, o reino dele, um dos fundamentos é a humildade. Né? Jesus era manso e humilde. Isso não quer dizer que ele era procrastinador, isso não quer dizer que ele era débil, isso não quer dizer que ele era uma pessoa manipulável, porque às vezes nós confundimos a mansidão.
A mansidão é um estado da minha alma aonde o Senhor tem portas abertas para agir de acordo com a palavra. Então vamos lá. Vamos pegar uma coisa simples aqui. Alguém me ofendeu ou me feriu. No território do inimigo, no reino do inimigo, o que vai reinar? A vingança. O que vai reinar? A ofensa. O que vai reinar o ataque, né, ou o contra-ataque. Isso vai reinar. São situações. No reino de Deus, o que vai reinar? Eu continuo sendo uma pessoa que habito nesse mundo. Amém? Na Terra, no planeta Terra. Então, é natural, dentro da minha natureza pecaminosa, que inicialmente esses sentimentos brotem no meu coração. Mas rapidamente, rapidamente, irmãos, não é dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Rapidamente, o que vai reinar em mim é a empatia, a misericórdia, o perdão. Entende? Então, eu recebi uma ofensa, mas o meu coração tende à humildade e à mansidão. Enquanto no reino das trevas, o meu coração tende às raízes do orgulho, da vingança, da ira, da mágoa e tudo mais. Então, o orgulho é um sentimento que faz parte do reino das trevas. Independente da vertente, irmãos. Porque a gente pensa que somente a soberba, né? Que somente a arrogância. E não. Eu acredito que a partir da semana que vem, a gente vai fazer vários vídeos, talvez até mais curtinhos, lembrando que a gente está usando como base, não estamos lendo. Se você ler, você vai ser ministrado de uma outra forma do que está acontecendo aqui no vídeo, amém? A gente está usando esse livro aqui, ó, O Poder da Humildade, como base de inspiração, tá? Então, eu acredito que a partir da semana que vem, ou da outra, não sei, a gente vai começar a falar sobre as formas de orgulho. Então, a gente vai falar sobre aqui, o espírito altivo, o sabe tudo, a autoproteção. A gente vai abrir mais o leque acerca de vertentes únicas. Mas hoje, a gente está falando um pouquinho mais do orgulho e eu quero falar com vocês um pouquinho. Antes disso, eu até marquei aqui, que eu achei muito legal isso aqui. 2 anotações, uma do Lewis e outra do Tozer, que diz assim, a primeira do Lewis: o orgulho conduz para outros males. Então, assim, o orgulho é uma porta que nos conduz, um caminho, né, que nos conduz a outros males. Ele é o estado de espírito completamente anti-Deus, que a gente estava falando, né? O que é o anticristo? É tudo aquilo que se opõe a Cristo. Então, a gente aguarda muito o anticristo, né, irmãos? E muitas vezes nós atuamos na frequência, na identidade, né, na essência do anticristo. Como? Quando, por exemplo, a Bíblia diz algo e eu falo assim, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso é anticristo, né? O querer andar na concupiscência, no entendimento do meu coração, na soberba do meu coração, é um sentimento anticristo. Então, o orgulho é um estado de espírito completamente anti-Deus. O orgulho dentro de uma pessoa compete com o orgulho dentro da outra. Você já ouviu falar que 2 bicudos não se beija? Ou que Provérbios diz assim, né? Que se um cala, não briga sozinho, né? Algo mais ou menos assim. Então, o orgulho, ele sempre vai competir, essas raízes de competição, de contenda e tudo mais, elas sempre estarão competindo entre si com a base no orgulho. Então, 2 orgulhosos vão se matar. Agora, quando um é orgulhoso e o outro tá, não vou viver isso aqui, o outro vai brigar sozinho, né? O outro vai falar. Isso não quer dizer, irmãos, que não vai estar ferindo, que não vai estar apontando algo no coração do outro. Mas quer dizer que um está dentro do orgulho ativo, ele está vivendo, fluindo dentro do orgulho, e o outro, ele pode ter as raízes de orgulho dentro dele, mas está da forma passiva, inativa. Ele está lutando contra isso. Ele está indo para o Senhor, ele está, Senhor, eu não vou revidar na mesma moeda, eu não vou caminhar da mesma forma. Ele está lutando contra, entende? E do Tozer diz assim: o desejo pelo poder transformou um garoto frágil
em um Nero ou um Hitler. Então, o desejo pelo poder, né, o orgulho de ser, ele conduz pessoas que poderiam ter tido um destino totalmente diferente a serem pessoas cruéis, a serem pessoas amantes de si mesmo, como diz a palavra, né? Ok, dentro disso tudo, o que eu quero falar com vocês hoje, agora deixando o livro aqui, é sobre o orgulho de superioridade. A gente ainda não está falando sobre os pontos, talvez lá na frente eu aborde isso aqui novamente. Mas eu quero deixar um texto para vocês, né? Vamos ler junto. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso aqui, esse texto, deveria ser um texto de se tem um protocolo para cristão, sabe o protocolo dos passos, né? Esse aqui deveria estar entre os tops do protocolo de como ser um bom cristão. Se nós olharmos para o contexto comunidade cristã, ou corpo de Cristo, como a gente estava falando no começo, a gente vai ver que a maioria das contendas, elas estão ligadas ao fato de não cumprir esse princípio. Vamos lá, esses dias uma irmã veio me pedir um conselho e eu fiquei meio chocada, né? Talvez ela vá assistir esse vídeo e ela vai entender o que eu tô falando. Eles estavam transicionando de ministério. E ok, né? Quando Deus tem um chamado, por diversos motivos isso pode acontecer, essa transição. Ok. E daí o marido, né, decidiu que eles iriam congregar na igreja B lá, né? Não vou citar aqui. Mas é uma igreja cristã, irmãos. Uma igreja, vamos colocar assim, uma igreja comum, uma igreja tradicional. E chegou lá, né, quando eles foram conversar com o pastor e tal, o pastor disse que os filhos desse casal teriam que se batizar de novo, porque eles não aceitavam. Isso passou a ser uma norma daquela igreja, que eles não aceitam mais o batismo de outra igreja. Irmãos, isso meio que me chocou, né? Se é que a gente consegue se chocar, né? Com coisa que acontece no meio crentez. Mas por quê? Porque nós somos diferentes, amém? Por exemplo, o canal Techuvá, o Ministério Techuvá, ele é um ministério diferente. E eu sei disso. Isso não quer dizer maior ou menor. Quer dizer que é diferente. Né? A nossa forma de crer, a nossa forma de atuar, as palavras, as festas bíblicas. Então, nós somos diferentes. E ok, né? Vamos pegar uma igreja tradicional aí. Assembleia. Se pegar a Assembleia e nós, no seu grande contexto, nós somos muito diferentes. Muito diferentes, mas muito diferentes, irmãos. Mas nós temos algo em comum. Deixa eu achar o texto aqui, só um pouquinho. Tô abrindo aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, aqui já pega, né? Suportando é sendo suporte, não é suporto por amor a Cristo, não. Eu sou um suporte para te amparar. Eu sou um suporte para você. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é por vaidade, não é por superioridade, não é porque eu sou mais do que você, então eu consigo te segurar. Não, é em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então,
eu tenho que me esforçar. Aqui fala de um esforço mesmo, irmãos. Não é algo que vai fluir naturalmente, será um esforço. Mas um esforço, eu estou falando aqui com vocês e está me vindo a imagem de alguém na academia levantando peso. É um esforço, mas é um esforço necessário que muda a nossa estrutura, né? Eu me esforço com diligência, com cautela, com vigilância. Para quê? Para preservar. Eu sou responsável em preservar a unidade do Espírito Santo, a unidade. Eu preciso preservar a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Então, esse elo, né, é um elo de paz. Daí o versículo 4. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, queridos, isso aqui deveria ser fundamento para nós. Entende? Então, eu falei da Assembleia, né? Nós somos muito diferentes, mas nós temos algo em comum. O que é o algo em comum? Nós temos um só Senhor, um só batismo. Porque o batismo não é feito em nome da Techuvá. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O batismo na Assembleia é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Um só batismo e um só Senhor. Então, irmãos, nós precisamos preservar essas questões. Por quê? Porque, vamos lá, eu vou pegar um gancho aqui e já a gente volta porque eu ia falar acerca das competições da vaidade do coração, amém? Mas eu quero pegar um gancho. Por que que nós não reconhecemos o batismo da Igreja Romana? Porque a Bíblia diz acerca daquele que tem fé, crendo e sendo batizado. Então, eu fui batizada na Igreja Romana. E eu nem lembro dessa data. Eu não tinha, a única fé que eu tinha era se eu chorar vão me dar mamadeira. Era a única coisa que eu queria. Eu não tinha intelecto, eu não tinha a fé racional. Então, nós não reconhecemos esse batismo como um batismo válido. Nós reconhecemos a apresentação da criança, que é o quê? Eu apresento como mãe, eu apresento os meus filhos ao Senhor, dizendo que eu sou responsável pela infância dessa criança, de que ele caminhe nos caminhos do Senhor. Então, a apresentação também é uma coisa séria, irmãos. Eu, não é a criança, eu estou dizendo diante da igreja, diante de Deus e do inferno, que eu me responsabilizo em criar aquela criança no caminho do Senhor. Ok, pode-se batizar novamente? Irmãos, existem casos e casos, e tudo tem que ser analisado. Porque hoje, tudo é feito com muita imprudência. Então tá. Mas isso é um mover do Espírito, tá? Isso não pode ser uma imposição da igreja. Esses dias, muitas pessoas, eu acredito que assim, num espaço curto de tempo, tipo assim, de uns 10 dias, umas 5 ou 6 pessoas me procuraram, perguntando acerca olha, fulano está me procurando e quer batizar de novo. Posso batizar? Daí aqui a gente fala, é um só batismo. Então, a gente leva no extremo, né? Não pode. Não, irmãos, tem que ser analisado fato a fato. Talvez aquela pessoa, ela se batizou lá na adolescência, num ímpeto ali, na massa, na multidão, e ela não sabia o que era o batismo, ela não sabia o que ela estava fazendo. E no decorrer da caminhada, ela desviou, ela se perdeu, e agora ela voltou com maturidade para o Senhor, né? E dentro dessa maturidade, ela falou, meu Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é como aquela criança que foi jogado água, né? Então, batiza de novo. Mas, por exemplo, teve um outro caso que foi assim, olha, o marido converteu e a esposa queria muito batizar com ele. Ele batiza. Não está rebatizando. Faça como um ato profético, uma celebração da família. Mas é um só batismo. Ela não está batizando de novo. Seria mais ou menos quando a gente vai para Israel, né? A gente vai em nome de Jesus, amém, irmãos?
a gente vai para Israel, vamos lá batizar no Rio Jordão. Não está batizando de novo, irmãos. Mas está vivendo aquele momento com alegria, né? Então, ok. Mas voltando, aonde estão os problemas ministeriais, irmãos? Na vaidade. Então, eu me coloco como uma igreja superior. E daí, irmãos, isso tem acontecido muito. Pastores denigrem outros pastores para manter o seu rebanho. Irmãos, isso é muito sério. E tem acontecido muito. E tudo isso são vertentes de orgulho. Por quê? Voltamos para aquele texto de Filipenses. Filipenses, vamos lá. 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo. Então, não tome partido. Mas eu estou tomando partido nisso? Sim, eu estou tomando o meu partido. Eu estou defendendo a minha bandeira. Então, eu tenho a igreja aqui, o que eu vou fazer? Eu vou denegrir ou insinuar, sabe, palavras assim, tipo assim, ó, eu não falo mal do pastor B, mas eu insinuo, olha, toma cuidado com aquele pastor. O que eu estou fazendo, irmãos? Eu já estou semeando a contenda. Eu já estou semeando a divisão. Eu já tô semeando a discórdia. Eu já estou semeando no coração de alguém que ele se levante com resistência contra aquele outro pastor. Então eu estou tomando partido. Nem por vanglória, não se coloque. Não, porque, olha, você não vai encontrar na igreja tal o que você tem aqui. Irmãos, e talvez isso seja até verdade. Mas talvez o que aquela pessoa precisa não está aqui. Vamos lá. Médico é tudo médico, amém? São todos médicos. Imagine agora se os médicos começarem a entrar nesse nível de vaidade. Então, eu não estou falando de médicos da mesma classificação, tá? Estou dizendo num âmbito geral. Então, o ortopedista começa a falar mal do neuro. E daí o ortopedista quer manter o seu paciente cativo, mas o osso dele já foi consertado, né? Já está tudo certo e agora o nervo não está funcionando por uma questão neurológica. Mas ele fala assim, não, você não pode ir no neuro. Ó, cuidado com o neuro, cuidado. Entende? Para manter aquela pessoa cativa a si mesmo. E daí ele começa a falar assim, não, porque eu curei o seu osso. Eu sou melhor do que o neuro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando. Você não sabe quem é o neuro. Irmãos, eu coloquei um monte de neura na cabeça do paciente. Eu criei partidarismo tomando para o meu lado. Eu agi por vanglória, me colocando superior. Eu não agi com humildade e eu não considerei o neuro naquela área superior a mim mesmo. Mas você está entendendo que eu não estou falando de medicina, né? Você está entendendo que eu estou falando de questões do reino. Às vezes, eu lembro, irmãos, quando eu era líder de célula, lá atrás, muitos anos atrás, nem lembro quanto, mas eu tinha uma discípula e ela estava com umas situações no casamento. E eram umas situações que eram desconhecidas para mim. E tinha um outro casal de célula, essa pastora era muito minha amiga, inclusive ela faleceu no Covid. E eles tinham habilidade nessa área que essa discípula precisava de ajuda. Essa discípula me procurou e falou assim, olha, eu posso procurar a pastora tal? Eu vejo que ela vai poder me ajudar nessa área. Eu falei, vai lá, vai ser bênção, pode ir. Irmãos, ela foi aconselhada, foi ministrada, os conselhos foi top. E ela voltou. Tudo debaixo de bênção, debaixo de clareza, não teve que fazer escondido, as escuras, porque aí se encontra o pecado. Recebeu a bênção, recebeu o nutriente que ela precisava e voltou. Ela poderia ter ficado lá? Poderia. Ah, mas daí você ia perder discípula? Não, queridos. Eu não ia perder. Eu ia diminuir a quantidade da minha célula. Mas eu não ia perder nada.
porque a gente fala que as ovelhas são do Senhor, a gente fala que os discípulos são do Senhor, mas a gente fala só porque isso é uma palavra gospel bonita. Mas, na verdade, o nosso coração é cheio de orgulho, de vaidade, de superioridade, de altivez, de arrogância. E daí eu não permito, eu não libero debaixo de bênção. Eu libero de vai lá, você vai ver. E isso, queridos, são vertentes horríveis do orgulho. E isso me impede de fluir na verdade do reino. Porque a verdade do reino é essa. Nada façais por partidarismo, por vanglória ou por humildade. Eu tive um caso agora, irmãos, agora tem uns 3 ou 4 meses. Um jovem aqui da igreja me procurou que queria ir para outro ministério. E ele me procurou baseado em situações do passado, né, de que ele já havia vivido. E eu falei para ele assim, para onde você quer ir? Porque você vai sair daqui debaixo de bênção. Ele falou, o ministério, e eu abençoei, irmãos. E daí eu falei, tá, você quer ir lá no grupo da igreja se despedir, né, dos irmãos, se desligar, ou você quer que eu fale? Como é que você quer agir? Ele falou assim, não, eu vou lá. E daí ele foi, e daí inclusive ele falou assim, olha, queridos, eu não tive problema com esse ministério, eu não tive problema com a profeta Andréia, inclusive, hoje eu a respeito mais do que eu respeitava antes. Irmãos, a porta está aberta. É doloroso? É lógico que é. Porque isso trata, queridos, vaidades do nosso coração. Mas eu não vou ficar presa e nem vou prender ninguém debaixo de maldição. Eu vou lutar contra as raízes malignas que ainda existem em mim, constantemente. Eu não vou dar vazão para que o reino das trevas se estabeleça sobre a minha vida. Se estabelecer, foi por coisas que eu estava na ingenuidade, na inocência. Não por coisas que eu tinha conhecimento e quis agir na contramão. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não temos tudo. Nós somos um corpo, sabe? E é necessário que a gente haja como corpo. É necessário que a gente entenda o funcionamento do corpo. E é necessário que eu olhe para o irmão. E aqui, irmãos, esse texto não está falando de espírito de comiseração ou de inferioridade. Ai, olhe para os outros e se sinta inferior. Não. Está dizendo, olhe para os outros e veja que existem questões que eles são superiores a você. Que existem questões que eles têm mais habilidade. Que existem questões que eles sabem funcionar e você não sabe. Então, como uma engrenagem, se encaixe e funcione junto dentro disso. E se dentro disso, queridos, houver transições e tal, daí é entre as pessoas e o Senhor. Se dentro disso houver líderes que fazem propositalmente para tirar o rebanho dos outros, o Senhor vai cobrar. Se dentro disso tiver ovelhas que estão querendo usar a situação para sair, isso é com o Senhor, irmãos. Nós precisamos parar de nos desesperarmos pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão sentir e limpar e santificar o nosso coração. Porque nós vamos olhar os outros de acordo, já falei sobre isso, com a lente que está nos nossos olhos. Então, se em mim existem traumas, feridas, ou até mesmo comportamentos que querem trazer pessoas ou que querem segurar pessoas por manipulação, eu vou achar que todo mundo faz isso. E às vezes não é. Ou às vezes o problema não está em todo mundo, às vezes o problema está em mim. Eu estou vendo, porque é a lente que eu estou usando. Se eu usar uma lente verde, eu vou ver tudo meio esverdeado. Se eu usar uma lente amarela, eu vou ver tudo amarelado. Então nós precisamos entender isso, queridos, e sair dessas vaidades. E sair desses sentimentos errados, mortificar a nossa natureza. Irmãos, eu tenho vivido algumas coisas bem tremendas no Senhor, sabe? Essa semana, 2 pessoas da igreja me procuraram acerca de um assunto específico que eles querem começar a atuar dentro de um assunto específico, e é um assunto que eu não bato na tecla, mas que eu faço. Entende? Então eu não precisei ficar ensinando, eu não precisei ficar
agindo por manipulação, não precisei de nada. Eu simplesmente tenho uma vida que age nessa área. E agora as pessoas estão sendo constrangidas pelo Espírito para fazer a mesma coisa. Entende, irmãos? Eu não preciso atuar por vaidade, por vanglória, por contenda. Eu não preciso atuar dessa forma para estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus tem os seus próprios fundamentos. E os fundamentos que o reino das trevas usam não serve para o reino de Deus. Seria como pegar um quadrado e tentar encaixar num buraco redondo. Não cabe. Daí é uma casa edificada sobre fundamentos errados. Sobre areia. Vai vir o vento. Vai vir o dia mau. E esses fundamentos vão ruir. Vão ser quebrados. Por quê? Porque eles não foram estabelecidos sobre a verdade. Entende? E daí você talvez fale assim, mas eu vejo fulano, beltrano, ciclano, fazendo e está em pé. Às vezes, irmãos, ele não está em pé porque Deus soprou e a casa não caiu. Às vezes ele está em pé porque a força do braço dele está segurando a casa. Mas está sendo com esforço, está sendo com dor, está sendo com vanglória e vaidade. Eu não vou deixar isso aqui cair. Entende? Porque quando é no Senhor, as coisas simplesmente acontecem. E elas acontecem do jeito que o Senhor quer que aconteça. Então, sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas no Senhor o fardo não é pesado. Então, a lição de hoje, né? Falando sobre o orgulho, e já encerrando esse vídeo, não faça nada por partidarismo, isso é orgulho. Não faça nada por vanglória, isso é orgulho. Faça por humildade. Faça querendo o reino de Deus acima do que você quer, o desejo, o reino das trevas. Considere os outros superiores a você. Olhe para os outros, irmãos, baixa a guarda. Admire as pessoas. Sabe, admire. Respeite o que elas carregam em Deus. Daí você vai falar de gente problemática. Eu não estou falando de gente problemática. Eu estou falando de gente íntegra. Admire. Ela é diferente de você, mas ok, não tem problema. Ela não pratica coisas que você pratica. E, queridos, quem constrange o nosso coração é o Senhor. Ok, tá tudo bem. Sabe? Se ela não tá pecando, se ela não tá quebrando os princípios da palavra, tá tudo bem. Admire as pessoas. Mas porque fulano pisou na bola, queridos, existe uma diferença entre pisar na bola e ter uma vida pecaminosa. Quando alguém contra mim ou contra você tem uma vida pecaminosa, existem os fundamentos bíblicos do que fazer. Dá a segunda face, anda a segunda milha, dá capa, dá outra capa, né? Conversa no particular, conversa com testemunha, expõe, corta relacionamento. Mas isso não é da noite pro dia, a pessoa fez e eu já estou ofendido, não quero mais. Não é assim, irmãos. E quando se fala corta relacionamento, não é tô de mal de você. Não é isso, irmãos. Eu estou disponível dentro do reino de Deus. Mas aliança, como pessoa, não. Eu não abro mais minha vida, eu não abro mais minha casa para você. Mas quando se trata do reino, nós vamos continuar caminhando. Porque o reino é maior do que eu. Entende? Então, não haja dentro disso. Sabe? Não tome a sua placa denominacional como o top da galáxia, como a quarta pessoa da Trindade, como a solução dos problemas do universo. Não faz isso, irmãos. Tem grandes e pequenos que Deus está usando aí com poder e graça, atuando de formas diferentes. Sabe, respeite. Respeite o que Deus, a porção que Deus está dando para cada um. Não faça por vanglória, para querer aparecer, para querer ser, para querer provar. Você não tem que provar nada para ninguém. Não faz, irmãos.
Faz por humildade. Olha, Senhor, eh, eu vou. E não é me orgulhando da minha humildade, não. Mas eu vou fazer porque essa é a forma como o Senhor faria. Vou fazer dessa forma. Vou agir dessa forma. E o Senhor, irmãos, vai acrescentar. Porque, como a gente leu naquele texto de Efésios, eu tenho que me esforçar para fazer essas coisas. E o Senhor vai me entregar os benefícios disso. Eu vou ter uma estrutura espiritual mais fundamentada, mais alicerçada, menos abalável, né? Mais resiliente. Eu mesma, entenda, irmãos, Deus é tão tremendo que ele nos orienta à mortificação, mas ele diz que isso vai ter uma recompensa. Qual a questão? A questão eu quero a recompensa? É lógico, irmãos, não vamos ser hipócritas, mas a recompensa não pode ser o meu alvo, né? Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é ser semelhante. O meu alvo é o céu. E dentro disso o Senhor traz as recompensas. Cada um de acordo com aquilo que planta. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um sábado maravilhoso no Senhor e que o Senhor continue agindo em mim e em você, quebrando essas estruturas que fazem com que nós caminhemos no reino das trevas, que fazem com que, ao invés de sermos semelhantes a Cristo, nós sejamos semelhantes ao reino das trevas. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês, sobre a sua casa, e a gente volta semana que vem para dar continuidade. Amém, irmãos? Shalom, shalom, Shabbat, shalom, em nome de Jesus.